Hello pessoal, eu estou de volta, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estava um pouco afastado por problemas particulares, mas agora estou voltando ativa e como primeiro vídeo a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Otávio Mazili, professor de História há 14 anos e produzo matérias para o Enem, para o ETEC e outros vestibulares. Vamos dar uma viajada na história antiga e falar sobre o Egito Antigo. Vamos falar rapidamente sobre a história, sociedade, mumificação, arquitetura e por fim vamos falar sobre a economia. Mas fiquem tranquilos que essa matéria não cai no Enem, ok? Ele vai ajudar a auxiliá-los nos estudos e naqueles trabalhinhos, ok? Bora lá? Bom, a história do Egito Antigo se estende de 3.200 anos antes de Cristo a 525 anos antes de Cristo, ou seja, do nascimento do Estado egípcio à invasão persa em 525 anos antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia, o Egito está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica, cortada no sentido sul-norte por um estreito e fértil vale por onde corre o rio Nilo. A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao voltarem ao normal deixava o solo recoberto com um limo muito fértil que facilitava o quê? A prática da agricultura. A comunidade era formada a partir de mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs, organizadas em comunidades chamadas monos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. E daí, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, os dois reinos foram unificados por Mene, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio unificado. Começava então, pessoal, um longo período do apogeu da sociedade egípcia, a Era dos Grandes Faraós. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa sociedade. O Antigo Egito era composto por classes de pessoas que iam desde o soberano faraó até os escravos capturados em guerra. Um homem que nascia em uma camada inferior, apesar de ser raro, poderia sim alcançar grandes postos em sua vida. Naquela época existia o que? A pirâmide social, que visava ilustrar as camadas da sociedade egípcia da base até o topo. E a gente vai explanar rapidamente sobre cada uma delas, começando pelos faraós. Eles eram dono de todo o Egito, chefe da administração, dos cultos religiosos e também comandavam o quê? O exército. E tem um detalhe muito importante, caso eles não cumprissem com suas obrigações, teriam como punição a morte eterna, é isso mesmo. Já os escribas, considerados uma classe muito importante, eles eram os únicos que poderiam seguir carreira como administradores ou ingressar no serviço público. A escrita, no caso por eles, servia para o registro de tudo o que acontecia no cotidiano egípcio devido a ela devido à escrita é que hoje nós conhecemos um pouco da história dos habitantes das margens do Nilo. Já os soldados, essa classe era pequena e sua principal função era garantir a segurança do território, fazendo quando precisa escoltas expedições aos países vizinhos. Posteriormente, devido às invasões e a necessidade de uma defesa mais sólida, o exército e a tecnologia, eles se uniram em combate e isso foi o que? Aumentando. E os artesãos, essa classe era formada por pessoas com habilidades em todos os tipos de artesanatos. Alguns trabalhavam em aldeias e produziam artefatos para o comércio local. Já os mais habilidosos eram convocados a trabalhar para o faraó ou para a classe da nobreza, é isso mesmo. E já os camponeses, essa classe era o que? Era formada pela maior parte dos antigos egípcios. Eram pessoas que trabalhavam nas lavouras a fim o que? De gerar todo o sustento necessário. Ficavam com uma parte do que era cultivado, mas a grande maioria arrecadada permanecia com os donos da terra, que era quem? Os faraós e os nobres. E a gente vai falar da última classe, que é os escravos. Alguns estudiosos divergem quanto à existência dessa classe no Egito Antigo, mas o que se tem de mais concreto é que os escravos eram pessoas capturadas em guerra e serviam como mão de obra. E aí o que acontece? Era o que? Era uma minoria, já que em toda a história egípcia poucas foram as guerras
em comparação a outras civilizações que existiam, né? E aí o que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre os produtos daquela época. Eram produzidos pelos egípcios, né? Que era o gado, tinha os grãos em geral. E aí, por eles estarem à mostra alguns funcionários dentro do estado, né? Essa colheita ela se tornava um pouco... Eles não conseguiam ter um controle, uma visibilidade do que acontecia. Os impostos serviam para enriquecer ainda mais o tesouro real e permitir o monarca ter recursos suficientes para criar monumentos, né? E aumentar e construir novos templos em homenagem aos deuses. A lei egípcia também era algo bem marcante naquela sociedade. No Antigo Egito, Maat, que era a deusa da verdade e da ordem e da justiça, o que acontecia? O suborno existia, era uma prática comum naquela época, mas totalmente condenada pelo tribunal. O faraó não tinha, ele também tinha a responsabilidade de ser um bom governante, sob pena de não ganhar a vida eterna. Nem ele era poupado da justiça divina, perante o quê? Perante a sociedade. Entenda, pessoal, como que é feito o processo do faraó após a sua morte, né? E a gente vai entrar um pouquinho rapidamente sobre a mumificação. Ela também é conhecida como julgamento ou rituais. A mumificação era uma técnica utilizada para preservar o corpo de pessoas e animais. Eles acreditavam, pessoal, que esse processo ele era essencial para garantir a passagem do morto para a vida. Os egípcios eles acreditavam na vida eterna, na imortalidade da alma. A vida poderia durar eternamente desde que a alma encontrasse o quê? O túmulo, o corpo, destinado a servir-lhe de moradia. Para eles, depois de julgada e absolvida pelo tribunal de Osíris, a alma vinha e buscava o corpo. A mumificação consistia em quê? Em extrair as vísceras e emergir o corpo numa mistura de água e carbonato de sódio. Depois o que acontecia? Depois eram inseridas substâncias aromáticas, como mirra e canela, para evitar a deterioração. Colocando o que depois? No sarcófago, o corpo era levado ao túmulo, que poderiam ser simples ou imensas pirâmides, onde os faraós tinham um lugar reservado, né, numa câmara secreta. Olha que bacana, mas para tudo isso acontecer, existia o que? Uma arquitetura por trás disso, né, pessoal? Os arquitetos no Antigo Egito eram considerados as pessoas que realizavam os grandes sonhos dos faraós. Eles possuíam uma gama de trabalhadores que os cercava, tais como os escribas e as pessoas que faziam as medidas dos locais das obras. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a escultura. A escultura egípcia, ela atingiu o auge da construção de grandes proporções, como as esfinges e as estátuas dos faraós. Merece atenção, pessoal, as obras de pequeno porte, como sarcófagos de pedra ou madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições dos mortos para ajudar a alma a encontrar o corpo. Mas para tudo isso acontecer, tinha que ter uma economia por trás, né? E a principal economia dos egípcios era o quê? A agricultura, como eu disse no início do vídeo. Os egípcios cultivavam trigo, cevada, linho, algodão, legumes, frutas e papiro, planta, com a qual faziam um papel de boa qualidade. O rio Nilo era responsável por mover a economia e garantir a unidade política ao Antigo Egito. Eles produziam armas, barcos, cerâmicas, tijolos, vidros, e tudo isso, pessoal, era feito nas indústrias artesanais que eles construíam, né? E os egípcios, eles não conheciam o dinheiro, por isso eles compravam e vendiam através de troca. Essa atividade ela atingiu seu apogeu no Novo Império, quando se intensificaram os contatos comerciais com a ilha de Creta, Palestina, Fenícia e Síria. Então vocês percebem que a gente deu uma volta, né, rapidamente sobre a história do Egito Antigo. Eu tô até me gaguejando porque assim, como é muita coisa,
e a gente tem um tempo muito pequeno para falar, porque senão o vídeo ele se torna muito extenso e aí acaba ficando cansativo. Então o principal para que vocês tenham conhecimento sobre o Egito Antigo é dar uma explanada como eu fiz sobre o que foi o Egito Antigo, a sociedade, a religião quando se fala de mumificação, como era a agricultura, como é a parte econômica, como que gerava dinheiro e vocês perceberam que eles não trabalhavam com dinheiro e sim com troca. Então assim, são coisas que aconteceram, a história do Egito Antigo extensa, ela tem muito mais coisas que infelizmente não dá para colocar no vídeo de 12 a 15 minutos, entendeu? Mas eu deixo aqui aberto para vocês colocarem aqui na descrição não, nos comentários, se vocês gostariam que eu falasse de alguma parte da história do Egito Antigo, ou de repente sobre as mulheres, como que eram tratadas, como que elas viviam, como que eram os camponeses, sobre os escribas. Então deixe o comentário de vocês, não somente sobre críticas, seja ela positiva ou negativa, mas eu gostaria de ter sugestões, aquilo que vocês têm dificuldade em sala de aula, comentem aqui também, entendeu? E eu espero de todo o coração que esse breve resumo tenha auxiliado a vocês, que ajude nos estudos. Bom pessoal, eu espero ter contribuído com o ensinamento com vocês sobre a história do Egito Antigo, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like para mostrar, para que eu saiba que você gostou do vídeo, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. E eu quero deixar aqui o meu grande abraço para todos vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!